E aí galera, tudo bem? Vamos fazer o vídeo hoje, bem legal. O pessoal tem muita dúvida em relação a intraterrenos, né? Porque qual que é a dúvida? É fato que muitas pessoas falam de uma civilização que vive dentro da Terra. E a dúvida da galera é o seguinte: a ciência mostra pra gente que tem o magma, né? Que é aquela lava do vulcão, né? Toda aquela temperatura, né? E a gente acaba imaginando que tudo lá dentro é aquilo e não tem espaço para civilizações, não tem espaço para cidades no meio da lava, no meio daquela massa fervente de rocha derretida. A grande questão que vai fazer todo mundo entender os mundos intraterrenos é quando a gente entender as ordens de grandeza, né? Então a gente está com um problema na mente em relação a medidas, tá? Então é isso que eu vou narrar para vocês. Galera, planeta Terra, beleza? Então, o que imagina na cabeça das pessoas? Um buraco, lá dentro é tudo lava, quente, camadas, placas tectônicas e a temperatura altíssima. Então, a mente da gente vai trabalhar assim: como pode ter gente lá, né? É um absurdo a teoria de alguns que lá no núcleo tem um sol central, lá no núcleo, né? A Terra é oca e esse sol se expande para esses reinos. Isso é absurdo isso, né? Lá dentro é uma região extremamente densa, né? Não tem como existir ela ser oca, a Terra. Então o grande problema é a ordem de grandeza. Então a gente precisa entender alguns conceitos que eu vou começar a explicar para vocês, né? Primeiro, quem são esses povos, né? Então, povos, civilizações, tá? A gente precisa entender que tipo de tecnologia esses povos possuem. Tecnologia. Vamos começar falando de tecnologia. Quem teoricamente seriam os povos que controlam, administram as cidades intraterrenas? Então vamos lá. Terra, planeta Terra, 12 mil anos atrás, de 12 a 8 mil anos atrás. Nós estamos falando dos Atlantes. Há 12 mil anos atrás, até 8 mil anos atrás, as literaturas mostram os Atlantes. Um povo extremamente evoluído, com muita tecnologia, voavam. Eles têm uma tecnologia que chama VRIL, V-R-I-L-L. O que é a tecnologia VRIL? Para vocês entenderem, um campo magnético que anula a gravidade. Como que é isso? Se você tem uma rocha, uma pedra de 40 toneladas, por que ela pesa 40 toneladas? Porque ela está na Terra. Okay? Se você levar essa rocha para a Lua, não tem gravidade. Ela vai pesar 40 toneladas? Não. Ela vai pesar 40 quilos. Não fiz a conta, estou chutando. Ela fica bem mais leve. Por quê? Por causa da gravidade. Então, peraí. Então, se a gente inventa um equipamento de ondas que anulam a gravidade da Terra e você aplica essa tecnologia numa pedra de 40 toneladas, você tira o peso dela.
Isso significa que essa frequência de onda anulando a gravidade, você, nessa máquina, nessa tecnologia, você mensura o quanto de potência você quer aplicar e você faz essa pedra de 40 toneladas ter 40 quilos, 4 quilos, 1 quilo, de acordo com a energia que você aplica nessa pedra, usando tecnologia Vril. É a mesma tecnologia que faz uma nave de 2.000 quilômetros de tamanho pairar no ar. Essa nave, ela tem tecnologia Vril, ela anula o campo gravitacional, ela não tem peso. Então, quando você anula o campo gravitacional, você tira o peso das coisas. Uma nave de 4.000 quilômetros fica o tamanho de uma maçã. Você pega ela na mão, porque você anulou as forças. Não é tão complicado entender. Eu vou fazer uma analogia. Nós temos um celular. Nós temos um celular, fazendo uma analogia. Nós temos um celular e emite um sinal. E esse celular conversa com outro celular em outro lugar. Hoje, os presídios instalam antenas que anulam o sinal do celular. Então não tem sinal. Então a gente consegue neutralizar o sinal, fazendo com que aquela força, aquela energia não propague. Fazendo uma analogia, a gente não consegue fazer a mesma coisa com uma tecnologia muito mais avançada para a gravidade? Deu para entender? Então vamos lá, vamos por partes, antes de chegar nos intraterrenos. Povos e civilizações intraterrenos. Galera, quando o planeta e Atlântida, o maior centro de tecnologia do planeta, entrou em colapso, arcas, e aí você pode fazer uma analogia com o dilúvio, arcas foram feitas, dizem que 12, e nessas arcas se colocou toda a tecnologia de Atlântida, todo equipamento, todo o material tecnológico e cientistas, políticos, pessoas selecionadas, e estas pessoas, quando colapsou a Atlântida, estas pessoas nas arcas foram para os 4 cantos do planeta. Um pessoal foi para o Peru, Chile, instalou lá toda a cultura maia, inca, que você consegue fazer uma ponte com os atlantes. Uma galera foi para Europa, outra galera foi para África, outra galera foi para o Oriente. E aí a gente consegue entender povos diferentes, culturas diferentes, que carregam até hoje sinais dessa cultura. Mas, e os equipamentos? E as grandes naves, os grandes centros tecnológicos de energia? Daria muito trabalho para os confederados de fora da Terra, que coordenam todos os processos de migração nos planetas. Daria muito trabalho levar todo esse equipamento para fora. Então, eles levaram para dentro. Então, peraí, significa que toda a tecnologia e dos Atlantes, a cultura dos Atlantes está dentro? Fazem parte de alguns governos intraterrenos? Perfeito, exatamente isso. Então, por que eu estou dando essa pincelada? Porque a palavra agora é tecnologia, tá? Para você entender o mundo intraterreno. Galera, hoje, quantos anos caiu meu globo? Foi embora. Peraí. Voltou. Quantos anos tem a nossa tecnologia? 2024. Vamos chutar muito alto, tá? 1924, tá bom? Tá bom, 1924?
Então, inicia-se os processos de tecnologia no nosso mundo há 100 anos atrás. Em 100 anos, a gente tem toda a tecnologia que tem hoje. Hoje a gente controla a temperatura dos prédios e das salas. Então nós temos ar-condicionado, termostato. Você pega a temperatura e você calcula dentro da sala a temperatura que você quer. Eu visitei no Rio Grande do Sul, uma saudação e uma energia positiva para o pessoal do Sul que está vivendo dias terríveis. A gente tem orado muito por eles. No ano passado eu tive em Gramado e lá tem um prédio que é tudo gelo. Então você vai lá, tudo é de gelo, a cama é de gelo, tudo é de gelo. Você toma o drink no copinho de gelo, não derrete, porque você controla a temperatura daquele prédio. Ok? Então nossa tecnologia de 100 anos, a gente consegue controlar a temperatura. Ok? Então vamos devagar. Pergunta que eu vou fazer para você. A galera que foi para os mundos intraterrenos, eles foram há 8.000 anos atrás. 8.000 anos, eles já tinham uma tecnologia ultra avançada, que já tinha tecnologia viva, há 8.000 anos atrás. Eles ainda estão lá. Que tipo de tecnologia tem esse povo? É óbvio que eles não se congelaram. Os cientistas, os seres, as raças de Atlântida continuam os processos de migração de almas para corpos biológicos fabricados para ter uma adaptação aos mundos intraterrenos. Esses seres morrem, encarnam, desencarnam e vão dentro de uma programação, né, da confederação que cuida das migrações de almas. São cientistas, professores, trabalhadores. Da mesma forma que uma quantidade gigante de seres solicitam experiências na Terra, reencarnação, muitos solicitam nascer nos mundos intraterrenos para experimentar, experienciar coisas lá dentro. Então são dois mundos, um dentro e um fora. E a tua alma, você morreu, você vai no comando e pode solicitar uma vivência, uma experiência no mundo intraterreno. E aí você nasce lá na barriga de uma mãe, igual você nasce aqui. Corpos adaptáveis. Agora a pergunta que não quer calar: o que é uma tecnologia? A nossa, com tudo que a gente tem 100 anos. 100 anos. O que é uma tecnologia com 8.000 anos? Impossível a gente imaginar, com certeza. Só que eles têm total domínio da temperatura, eles têm total domínio da iluminação, eles têm total domínio da tecnologia vril, eles movem rochas extremamente pesadas com o dedo, eles têm uma alta tecnologia para construir cidades, prédios, arquitetura dos intraterrenos. Como que é a arquitetura dos intraterrenos? Tá? Nessa primeira parte a gente conseguiu botar o pé na civilização e na tecnologia que eles têm. Beleza? Beleza. Agora, vamos voltar para a gente juntar a parte 1 com a parte 2, entendendo medidas de grandeza, que aí vai fechar o quebra-cabeça na sua cabeça. Tá? Então até aqui, tecnologia, civilização com 8.000 anos, tá? Adaptáveis a uma nova realidade física, material, de vida. Vamos falar sobre esse mundo, os intraterrenos agora. Qual que é o BO?
o BO, que a cabeça da gente trabalha assim, a Terra totalmente descartada a possibilidade disso aqui ser oco, não ter nada, um vazio, um sol aqui brilhando e as cidades aqui. Isso é totalmente inconcebível pela massa, peso, atração, gravidade da Terra com os outros planetas e os ciclos. Então, como na cabeça das pessoas está isso aqui e a conta não fecha, porque é impossível ter isso aqui, tá? Por isso que eu falei, nosso problema é medida de grandeza. Vamos entender realmente o que é isso aqui. Galera, esquece isso aqui. Vamos pegar a Terra. Antes de falar da Terra, vamos falar de arquitetura. Você sabe o que é o pé direito de uma casa, o pé direito de uma construção? O pé direito é assim, o teto da casa, o chão, e aqui está você caminhando pela sua casa. A altura do teto até o chão, na arquitetura chama de pé direito. Geralmente na casa vai de 2,70 a 3 metros. Nas casas modernas a gente chama pé direito duplo. É aquelas casas que tem um mezanino. O pé direito fica com 6 metros. Então aquelas casas mais altas, o pé direito é de 6 metros de altura. Então essa medida de grandeza para nosso conforto, uma casa alta é uma casa com 6 metros de altura. Beleza? Beleza. Então, arquitetura, eu quero que você agora foque na altura de uma civilização para ela viver confortável. Então vamos lá. Um prédio grandão, Empire State, Estados Unidos, os prédios de Dubai, tá? Então, se a gente fala de 100 andares, 3 metros por andar, nós somos 300 metros. 300 metros é uma medida de grandeza para nós que andamos na Terra. 300 metros é muito alto. Imagina, você entra num prédio de Dubai, no saguão, não tem nenhuma laje, você olha para cima e você vai até o topo. Você nem vai conseguir enxergar o topo, ele vai funilando assim, ó, porque é muito alto, 300 metros, ok? É muito alto. Galera, vamos pegar a Terra. Eu estou em São Paulo. Quanto que eu ando para aqui eu andar 300 metros? 3 quarteirões. 3 quarteirões. Não dá nem para medir. É uma medida tão insignificante que não dá nem para medir. Opa, então peraí. Estou começando a entender alguma coisa. Entendeu a altura? Entendeu, né? Então vamos para o planeta. A Terra, o relevo da Terra, a gente tem a montanha mais alta, que tem 7.000 metros, 7 quilômetros, 7.000 metros de altura. Aqui é o nível do mar, e o oceano mais fundo, que o homem nem consegue chegar, tem 11 quilômetros. Então, a ponta mais funda da Terra, do oceano, tem 11, e a mais alta tem 7. Ok? Em distância, o que é 11 quilômetros? Não é nada, nem dá para marcar aqui. É uma medida tão insignificante que nem dá para andar no mapa. Então começa a entender medida de grandeza. Então, se eu tiver um buraco aqui, ó, se eu tiver um buraco aqui, lembra que a gente falou que é muito alto 300 metros? Lembra? Então vamos lá. Se eu tiver um buraco, aqui tem 11.000 e aqui para cima tem 7.000.
Se eu tiver um buraco com 1 quilômetro, só um quilômetro, eu consigo 3 andares de 300 metros, que é muito alto, para construir 3 cidades diferentes. Uma a 300 metros da superfície, uma a 600 metros e uma a 900 metros. Caramba, Nelson, então você está me dizendo que se a gente pegar a Terra grosseiramente falando, 300 metros, eu tenho cidades, que não é nada. Mais 300 eu posso ter um segundo nível de cidades. E mais 300, outro terceiro nível. Vocês conseguem ter um discernimento? Nelson, mas espera aí, mas aqui tem o oceano, aqui tem as montanhas, aqui tem outro oceano. Sim, mas a superfície 300, 600 e 900 daria em área 3 vezes o que tem aqui. Deu para entender? Você coloca uma folhinha de papel embaixo, 300 metros, outra em 600 metros e outra a 900 metros. Dá em área 3 vezes a população da superfície. Só que, obviamente, não existe nenhuma necessidade de se construir cidades em todas as áreas, também por causa dos relevos. Então, galera, vamos pegar e colocar no microscópio a superfície da Terra aqui, ó. 300 metros é muita coisa. Aí aqui eu tenho o oceano, aqui eu posso ter uma montanha, aqui eu tenho um outro oceano e aqui eu posso ter uma outra montanha. Agora, vamos imaginar que essa distância é de São Paulo ao Rio Grande do Sul, esse pedacinho aqui, ó. Vamos imaginar que esse pedacinho aqui é de Portugal até a União Soviética, até a Rússia. Esse pedacinho aqui, ó. Vamos imaginar que esse pedacinho aqui seja do tamanho do norte da África ao sul da África. 1, 2, 3. Nós temos a 300 metros de profundidade um lugar do tamanho de São Paulo até Estados Unidos, até Rio Grande do Sul. Quantas pessoas cabem numa cidade intraterrena, 300 metros abaixo da terra, com a distância de São Paulo ao Rio Grande do Sul? O que é aqui 1.500, 2.000 quilômetros? Você anda uma linhazinha de nada. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Uma linhazinha de nada aqui, ó. Uma linhazinha de nada é de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Ok? Quantas pessoas cabe de São Paulo ao Rio Grande do Sul quadrado? 1.500 quilômetros por 1.500 quilômetros a 300 metros abaixo. Uma cidade gigante. Um país maior que França, um país maior que Portugal, um país maior que Alemanha, um país maior do que os países da Europa. Um pedacinho de terra esse pedacinho aqui, ó, 300 metros abaixo da superfície, pé direito dessa cidade, 300 metros de altura, é muito alto, é muito alto.
pela distância de 2.000 quilômetros. Você tem só um pedacinho da Terra aqui, onde eu pintei de vermelhinho, só um pedacinho, uma cidade intraterrena gigantesca. Fora o resto. Então, galera, qual que é a treta? A treta é a gente achar que a parada é aqui para dentro. Impossível por causa do magma, das placas tectônicas. Nelson, tá bom. E o magma? E as placas tectônicas? Continuam onde elas estão, porque aqui você tem o vulcão. Aqui você tem o magma. Tá tudo aqui, ó. Aqui outro. E aqui os oceanos. Só que as cidades, elas são construídas em bolsões entre magma, as placas e os oceanos. Gente, a quantidade de bolsões a 300 metros abaixo da Terra, com 2, 3 mil quilômetros, que para cá é insignificante, um bolsão gigantesco. Eu vou tentar, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Vou pegar aqui um pedacinho da América do Sul. Vamos pegar o estado do Paraná. Ó, é um tequica de nada. É um tequica de nada. Se você pegar ele a 300 metros abaixo, você tem um estado do Paraná inteiro intraterreno. Dá para ter uma civilização morando lá? Nós pegamos um feijãozinho. Você imagina você pegar... Vamos pegar a França inteira. A França inteira é nada. É um tequica de nada. 300 metros abaixo. Você tem um outro, sem ser o Paraná, você tem uma outra cidade intraterrena no tamanho da França. 300 metros abaixo. E se eu baixar 600, eu tenho o segundo andar da cidade. O que é 600 metros? Não é nada. Insignificante. Altura. Então quer dizer que em 1 quilômetro eu posso ter 3 Franças, uma embaixo da outra, com elevador. Lembra da tecnologia que eles têm? Caramba, nunca tinha pensado nisso. E você não está lá nos 1000 graus de temperatura. Porque o que acontece com o planeta? Até 10 quilômetros para baixo, nós estamos falando de 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro, 300 metros um plano, 600 o segundo plano, 900 de profundidade o terceiro plano. A 10 quilômetros a gente tem 400 graus. Nossa, 400 graus é quente pra caramba, a 10 quilômetros. E a 1 quilômetro? A 1 quilômetro, 100 graus. Legal, 100 graus tá bom pra você? Tá bom, 100 graus. Então vamos redesenhar a cidade. Eu vou pegar bem a crostinha, bem fininha, e vou botar no microscópio, tá? Então a gente tá aqui, a superfície da Terra. Tô botando no microscópio, ó. Uma cidade intraterrena, outra cidade intraterrena. Aqui você pode ter oceano, aqui você pode ter o Everest. Aqui você pode ter oceano, aqui você pode ter o Everest. Nós estamos falando de 300 metros. Você tem uma cidade do tamanho da França aqui, outra cidade do tamanho da França aqui, outra cidade do tamanho da França aqui. A gente chegou a 1 quilômetro. 400 graus, tem que multiplicar isso aqui por 10. 400 graus é aqui embaixo. O magma está por aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, e os vulcões. Mas nós temos os bolsões. Deu para entender? Tecnologia de quantos anos? 8.000 anos de tecnologia. Pergunta que eu vou fazer para você. O ar-condicionado dessas cidades, que eles conseguem extrair da atmosfera ar,
purificar, resfriar e devolver. Eles têm tecnologia para isso, com 8.000 anos de tecnologia. Nós hoje conseguimos fazer isso. Imagina eles. Vocês têm a noção, nossa tecnologia tem 100 anos. Vocês têm a noção do que é uma tecnologia de 8.000 anos? Bom, bem-vindos à cidade e à arquitetura dos intraterrenos. Eu vou melhorar nossa cidadezinha aqui. Um bolsão do tamanho da França é um. Aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui você tem outro. Essa noção de grandeza que a gente tem que ter. Coloca feijões aqui, ó, feijões. Cada feijão é um bolsão. Vai colocando. São milhares de possibilidades de bolsões intraterrenos para se construir uma cidade do tamanho da França. Deu para entender? 300 metros de profundidade. Você está desviando de magma, você está desviando de oceano. E essas cidades... Consegue imaginar um shopping? Consegue imaginar um shopping center com 3 andares do tamanho da França? Estou fazendo para a tua cabeça entender mais ou menos um conceito. Nós humanos conseguimos fazer isso hoje. Se tivesse muitos recursos financeiros, a gente faria facilmente um shopping a 300 metros de profundidade, do tamanho do Paraná, de uma cidade, com 3 andares. Facilmente nós humanos conseguiríamos fazer e viver lá. Nós conseguiríamos canalizar ar por máquinas, compressores, trazer e devolver. Nós conseguimos resfriar esse ar aqui embaixo, que é muito quente, manter uma temperatura de 22 graus. Nós conseguimos fazer aqui. Há uns anos atrás eu estive nos Estados Unidos e eles têm uma fazenda agropecuária dentro de um prédio. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. E cada andar, um é batata, outro é tomate, outro é cebola. Eles têm todas as plantas. Nós já temos isso aqui. Eles não conseguem, num andar do tamanho da França, ter plantação. Eles não conseguem ter animais. Eles não conseguem ter uma iluminação artificial similar à nossa iluminação do dia. Pois é. Então, lembra daquele filme antigo que o cara era preso dentro de uma terra criada pelos humanos, A Vida de Truman, não lembro o nome agora, que ele tinha o sol, que no fim o barco fura a lona, que era o mar. A Vida de Truman, um negócio assim, né? Todo mundo conhece esse filme. É meio isso aí, cara. É muito fácil, a gente consegue fazer e eles não conseguem. Então, galera, a arquitetura, você tem fazenda, você tem gado, você tem céu, porque você consegue, com a iluminação, com uma tecnologia de 8.000 anos, você consegue captar a luz do sol. Você pode trabalhar com holografia. Eles não têm holografia para criar um céu, espelho, refletir, criar nuvem. Nelson, mas isso é muito artificial. É artificial, mas é extremamente saudável. Você vive bem, respira bem, o ar é bom, você tem comida, você tem animais, você tem tudo. Você tem tecnologia. Então, galera, a arquitetura intraterrena, eu acho que conseguiu dentro da tua cabeça trazer uma noção de medida de grandeza. Que onde a coisa pegava era justamente na medida das coisas. Então você tem bolsões intraterrenos gigantescos, com tecnologia para qualquer coisa. Eu acho que o maior exemplo é um shopping, né? Shoppingzinho pequeno, né? Embaixo. Agora imagine um shopping do tamanho da França, tá? E, obviamente, tem entrada e tem saída.
Com a tecnologia de 8.000 anos, todas as entradas e saídas são extremamente guardadas, camufladas, escondidas, até com holografia, para que você passa de avião você não vê nada, porque eles têm tecnologia para isso. E os principais entradas e saídas estão nos polos. Por quê? No gelo. Porque é de lá que eles retiram toda a energia para esfriar as cidades intraterrenas. Toda aquela massa, todo aquele gelo esfria. Civilizações extremamente avançadas, diretamente contatadas com os confederados. Toda a nossa escola, todo o nosso estudo, ele é pautado na Confederação Planetária, que cuida de todos os processos de migração de seres, tanto para a Terra quanto para os intraterrenos. Esse vai e vem, e esse monte de nave que todo mundo vê é dos intraterrenos. Galera, um salão intraterreno com 1 km de altura, do tamanho da França, dá para voar a nave? Vou repetir a medida de grandeza da tua cabeça. Um salão intraterreno do tamanho da França, com 1 km de altura, pé direito, 1 km, dá para voar a nave? Voa qualquer coisa, até um Boeing. Então, estão voando aqui dentro, ó. Voa, sai, volta, voa, pousa. Voa, sai, volta, pousa. Então a maioria das naves que a gente vê é dos intraterrenos. E tem sim, né, a migração para os planos superiores dos confederados, que aí eles vão para fora. E tem também de lá para cá e daqui para lá, mas a maioria é daqui. Eu vi já naves. A gente faz às vezes retiro no meio do mato com a galera, a gente tem muita aparição. Eu sou de Atibaia, Pedra Grande, é um lugar que você entra na internet e você vai estudar. Há 2 meses passou um cilindro gigante em cima da nossa cabeça. Então essas naves, elas são, como que eu vou explicar? Os ônibus, os coletivos para levar e trazer intraterrenos de um lugar para o outro. Então você está na França e você quer ir para o Paraná, no Brasil, tá? Você sai da cidade intraterrena, você não vai por dentro. Não tem túneis com tantas distâncias por causa do magma, por causa dos oceanos. Então você vai por fora. Eles têm tecnologia de holografia. Então a nave, ela cria um campo holográfico que ela é uma nuvem. Ninguém vê. Agora, se eles querem aparecer, pode ver. Eles estão recebendo algumas autorizações e muita gente está vendo. E tudo isso está acontecendo porque nós estamos chegando perto de uma transição, que essa tecnologia Atlantis sobe para a superfície. Já ouviu falar? Atlante vai reemergir das águas. Não vai subir aquela pirâmide no meio do Oceano Atlântico, pá, chegou, até pode, né? Até pode, tá? Eles têm tecnologia para fazer isso. Mas eles vão trazer de volta, tá? Qual que é o grande problema hoje? Toda a superfície é dominada pelo governo oculto. O governo oculto sabe de tudo isso. E uma das funções principais dos mundos intraterrenos são as prisões. Eles têm prisões que os confederados, existem leis que regem tudo aqui, e quando os governos ocultos invadem a linha do permissível pela confederação, esses caras são presos. E aonde que eles são presos? Já ouviu falar nas prisões do abismo? Então, galera, as coisas elas são muito complexas, mas ao mesmo tempo tá tudo aí. Vocês já ouviram falar das cidades astrais, nosso lar, as cidades dos confederados, né? Tem as cidades dos confederados lá fora.
tem a cidade dos não confederados também, que é os lugarzinhos mais complicado. E aqui dentro também tem as cidades confederadas, que são prisões, e aí você consegue associar com o inferno, umbral. As cidades, elas são locadas próximo do magma, aquele fogo, os rios de lava passando, são cidades. E seres, eles estão lá porque eles obedecem os princípios de amor e justiça. São os bandidão, os caras querem tomar as coisas à força, são presos, tanto materialmente em algumas cidades, como espiritualmente em outras cidades. Aqui na superfície tem mundo material e mundo espiritual. Aqui embaixo, nas intraterrenos, tem mundo material e mundo espiritual também. Então nada muda. As escrituras sagradas têm um trecho da Bíblia que o Cristo, quando ele ressuscita, vamos dar nome aos bois usando uma linguagem religiosa, antes de ressuscitar ele desce ao abismo, ele vai ter um tete a tete com a galera lá de baixo, e depois ele sobe e ele vai para a confederação. Está até na Bíblia isso. Então galera, o que é legal? A gente entender que os bolsões são as cidades intraterrenas muito fácil de compreender se a gente tem uma noção de medida de grandeza, tá bom? Então, quem quiser ter uma noção do que é realmente uma cidade intraterrena, no estado de São Paulo, tem uma cidade chamada Eldorado, que tem a tal famosa Caverna do Diabo, tá? Eu tive lá. Essa caverna, você está na superfície, você está aqui no meio das rochas, tem um buraquinho e você entra aqui nessa caverna. Ela tem 8 quilômetros de profundidade, que é até a área que conseguiram mapear, porque ela vai embora e ninguém foi até o fim. Eu fui lá, eu estive lá e eu falo para você, vá conhecer a Caverna do Diabo, que você vai ter uma noção que é uma cidade intraterrena. Aí você desce aqui, você começa a descer, você está lá dentro da caverna, você sai num pavilhão, um pavilhão do tamanho de um campo de futebol com 70 metros de altura, os estalactites. Você está naquele negócio lá dentro, você olha para cima e fala, caramba. Aí eu peguei com uma galera, aí uma aventura especial que a gente vai descendo, aí você entra num rio lá dentro, não tem nenhuma luz, nenhuma luz. Você vai com aquele chapéu, capacete com a luz, todo mundo com capacete, você vai no rio. E vai andando no rio, e sobe, desce. Aí a gente chega numa cachoeira, lá dentro. Então a gente da escola, uma vez por ano, a gente faz um grupo, a gente vai lá. Então se você tiver interesse de ir, fala, pô, gostaria muito de ir, não é caro. Para fazer um passeio desse de São Paulo lá e de volta, você vai gastar uns 400, 500 reais, pagando já os monitores, os equipamentos, é barato. Você vai ter a nítida noção do que é um mundo intraterreno. Só que lá, como é tudo pedra, se você está nesse lugar e você levar para esses salões tecnologia, roupa, moradia, planta, ar-condicionado, parede, teto, porta, você cria uma cidade, tá? Então é bem legal conhecer a Caverna do Diabo. Ela tem esse nome porque no passado muito distante os índios armazenavam os alimentos ali, e para as pessoas não irem roubar, eles falavam que morava o diabo lá, por isso que chama Caverna do Diabo. Agora, pasmem, qualquer lugar da caverna que você for, no verão ou no inverno, ela nunca muda a temperatura que tem lá, que é de 18 a 20 graus. Se fora tiver 0 grau, lá dentro está 18 graus. Se fora tiver 42 graus, lá dentro está 18 graus. Conseguiu entender aqui a questão da temperatura? Então eles armazenavam os alimentos ali porque não estragava.
E aí eles falavam que era a caverna do diabo porque as pessoas iam lá e roubavam os alimentos, os estoques, os celeiros dele eram nessas cavernas. Não tem nada de diabo, mas é bem legal. Então, galera, esse vídeo que eu quis falar sobre os intraterrenos, esses seres são milhares de povos em todos os lugares do planeta, tem os bolsões, eles se comunicam, eles trabalham e tem confederados e não confederados, tá? Então a gente precisa entender que os não confederados também têm tecnologia, tá? Então eu quis deixar essa palhinha para vocês entenderem a casquinha que é aqui dentro, porque a gente acha que a gente vai lá no buraco, lá no fundão, né? Não, uma casquinha já dá 1 quilômetro e não é nada. E aí você consegue ter os bolsões, a cidade do tamanho de um país. Legal? Espero que tenha te ajudado. Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Tá legal? E esse assunto aqui vai embora, né? Não precisa dar 20 horas de live para a gente falar sobre intraterrenos. E cada um tem uma atribuição, tem cientista, tem médico, tem a galera que cuida dos animais, preservação de espécie, tem toda a parte de botânica e planta, que eles preservam as plantas. Porque, pode falar palavrão? Se nós fizermos uma cagada, estourarmos umas arminhas nucleares, eles já têm a matriz de tudo. Eles deixam a gente se matar, pega a vassoura, varre, aí eles vão para fora e a galera de cima desce. Novos céus e nova terra. Isso é a transição. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tá bom, galera? É o vídeo que eu queria deixar para vocês. Grande abraço. Se inscreve, participa, deixa a sua pergunta e a gente vai estar estudando. Até mais.